5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Eu não posso esperar, ainda preciso te ver. E quem pediu a música de hoje foi Jonathan de Souza Nogueira, de Anchieta. E o Jonathan faz um pedido especial para Vitória Emanuele Américo do Espírito Santo, lá da Barra da Tijuca. Não vá, não vá. Deixa eu te fazer sorrir. Tá esperando o que? Quer namorar comigo? Com o Jonathan, hein? Tudo amar. Igual você não há, não. Jeito de O Silvio Santos diria, é namoro ou é amizade? se joga no azul. Então tá aí, Jonathan, a música que você pediu. Eu espero que ela aceite. Alguém como você que soube conversar, que soube me entender. Então fica perto de mim. Esse amor nunca vai ter fim. Aê! Espero que o amor de vocês nunca tenha fim. Hoje nós estamos comemorando mais uma incrível marca. 48.231 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. O amor está no ar. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano, turma de História. Hoje vamos passar pela construção do Estado brasileiro do período regencial de 1831 a 1840. Bom, como nós vimos na aula passada, com a abdicação do imperador Dom Pedro I e a sua volta para Portugal, onde reconquistou o trono como Pedro IV, o país foi governado por 3 regentes escolhidos pelo legislativo, eleitos através de uma eleição censitária. O parlamento era dominado pelas elites agrárias, ou seja, as elites elas ocupavam o Estado brasileiro e os portugueses perdem espaço no poder central, até Dom Pedro II completar a maioridade e ser coroado. Muita coisa ainda vai acontecer. Haviam divergências ali entre as elites. O poder político central tinha que ser forte e centralizado, ou descentralizado, com autonomia para as províncias. E agora? Essa discussão conduziu a política do Estado brasileiro do chamado período regencial, que foi de 1831 a 1840. Esse período também foi marcado por dezenas de revoltas no país. Algumas chegaram a assustar as elites por conta do seu caráter popular, outras por ameaçarem a unidade territorial do país. Também tantos problemas sociais e econômicos que geraram essas revoltas, não? E foi assim que as elites enxergaram as causas desse movimento. Foi? Claro que não. A culpa era da autonomia e liberdade que as províncias tiveram. Unidas, acabam com a descentralização, fortalecem o poder do regente, mas as revoltas não acabaram. Agora, eles percebem as contradições sociais do país? Ainda não. Centralizaremos mais o poder. Dom Pedro, mesmo com 14 anos, assumiu o trono para exercer o poder moderador exclusivo do imperador. Dom Pedro foi coroado em 1840 e somente saiu do trono em 1889. Um longo governo que vai conseguir consolidar a construção do Estado, dando estabilidade política ao país, através de um parlamentarismo às avessas e da volta do Conselho de Estado. Ele governou para os interesses das elites agrárias e escravocratas. Economicamente, o café se consolidou como o nosso principal produto de exportação, em uma produção ainda colonial, com latifúndios e escravidão. Os barões do café do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, enriqueceram e tiveram uma forte influência política nas decisões governamentais. Tivemos ainda uma
frustrada tentativa de modernização da economia do Brasil, personificada na figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Tivemos também o maior conflito militar da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Quem ganhou com essa guerra? Bom, esses são os acontecimentos que formataram aí o que seria o Estado brasileiro. O período regencial, conforme eu falei, ele vai de 1831 a 1840. E os 9 anos do período regencial desvendam todas as mazelas da política brasileira, muitas das quais permanecem inalterados. Quando Dom Pedro abdicou em 7 de abril de 1831, a maioria dos senadores e deputados sequer pôde ser avisada. Por quê? Porque o parlamento estava de férias. Como o país não podia ficar sem comando, uma regência trina provisória assume o poder. Então os senadores Carneiro de Campos e Campos Vergueiro, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foram eleitos pelos poucos parlamentares que se achavam no Rio de Janeiro. E, após a renúncia de Dom Pedro I, o Brasil atravessa um período marcado por inúmeras crises, enquanto o país era governado por regentes. As diversas forças políticas lutavam pelo poder. O país perdia espaço na concorrência por mercados econômicos e aumentava sua dependência das potências estrangeiras. Os liberais exaltados e moderados disputavam a hegemonia política nesse período. O grupo dos exaltados, eles eram formados principalmente pelas camadas médias urbanas, enquanto que os moderados eram constituídos pelos representantes da aristocracia rural. Essas duas correntes políticas, elas compunham o chamado Partido Brasileiro e tinham se unido para derrubar Dom Pedro I do poder. Com ele, os absolutistas do Partido Português, que eram aliados. A abdicação pode ser considerado como uma derrota desse grupo e a vitória da oposição, que era constituída por diferentes grupos sociais, praticamente cada um deles com seus próprios objetivos. O grupo ligado ao Partido Português participou aí desse período com o nome de restauradores. Eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao Brasil para reassumir o trono. E em 1835, os restauradores fundam o Partido Conservador. Em 1840, os moderados se organizam no Partido Liberal. Com poucas divergências ideológicas, esses dois partidos eles conseguiram neutralizar as facções políticas que eram mais radicais e eles dominaram o cenário político da nação até a proclamação da República. O governo provisório, instituído pela Câmara em abril de 1831, tinha por objetivo, segundo seus líderes políticos, manter a ordem e a lei até que a maioridade do novo imperador chegasse. Esse governo ele seria regido por 3 pessoas, por isso recebeu o nome de Regência Trina. Bom, a primeira dessas regências exerceu o poder provisoriamente até junho de 1831, quando outros 3 regentes efetivaram-se aí no governo do país. A regência trina permanente era formada por Costa Carvalho, Braulio Muniz e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. A primeira providência a ser tomada era controlar as agitações que cresciam país afora. O crescente conservadorismo dos donos do poder, ele era acompanhado pela crescente frustração dos setores populares. O clima de agitação crescia da noite para o dia e as manifestações de descontentamento surgiam em praticamente todas as províncias. Para combater essa onda de protestos, o governo tomou a sua primeira providência, nomeou o padre Feijó, um dos mais destacados membros do grupo liberal moderado, para o cargo de ministro da Justiça. E qual era a sua missão? Restabelecer a ordem e reprimir todos os movimentos populares. O padre Diogo Antônio Feijó propôs a criação da Guarda Nacional, que foi aprovada pela Câmara em 18 de agosto de 1831. Com a Guarda Nacional, começa-se então a se construir no país uma força armada vinculada
diretamente à aristocracia rural, com organização descentralizada e composta por membros da elite agrária e seus agregados. Os oficiais de alta patente são eleitos nas regiões e, para muitos historiadores, o fato é um dos componentes fundamentais aí da formação do chamado coronelismo político, aquele mecanismo político que chega ao apogeu durante a República Velha. Bom, as bases jurídicas e institucionais do Brasil foram alteradas, favorecendo então a descentralização do poder e o fortalecimento das províncias. Então, em 29 de novembro de 1832, foi aprovado o Código do Processo Criminal, que altera a organização do poder judiciário com os juízes de paz no caso. Eleitos diretamente sob o controle dos senhores locais, passam a acumular amplos poderes nas localidades que estavam ali, sob a sua jurisdição. A tendência à descentralização do poder foi reforçada pelo ato adicional, que foi assinado pela Regência Trina Permanente em 12 de agosto de 1834. Considerado aí uma vitória dos liberais no plano institucional, o ato extinguiu o Conselho de Estado, transferiu para as províncias os poderes policial e militar. Até então, esses poderes eles eram exclusivos do poder central e permitiu a essas províncias eleger as suas assembleias legislativas. A Regência Trina ela foi substituída pela Regência Una. E ela foi eletiva e temporária, com um mandado de 4 anos para o regente. O padre Feijó tornou-se o primeiro regente uno no dia 12 de outubro de 1835. Mas o Feijó ele não completou os seus 2 anos no cargo, porque o governo dele foi marcado por uma intensa oposição parlamentar e rebeliões provinciais, como a cabanagem no Pará e pelo início da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. A gente vai trabalhar essas revoltas na próxima aula. E, ainda com poucos recursos para poder governar e isolado politicamente, renunciou em 19 de setembro de 1837. A Câmara dos Deputados elegeu Pedro de Araújo Lima como novo regente único do Império em 19 de setembro de 1837. E a segunda regência, Una, ela foi marcada por uma reação conservadora e várias conquistas liberais foram abolidas. O ato adicional de 1834 foi revogado em maio de 1840 e ele restringiu o poder provincial e fortaleceu o poder central do Império. Ameaçados pelas revoltas populares, as elites agrárias, elas apostaram então na restauração da monarquia e na efetiva centralização do poder. Organizaram então o Clube da Maioridade, defendendo a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que foi declarado maior em 1840, com apenas 14 anos. Esse foi o que entrou na história como o golpe da maioridade. Bom, então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão com você, eu te espero na próxima aula. Um forte abraço, fiquem bem, em nome da Sociedade Educacional Curupaiti, o meu muito obrigado.